Saudações da parte do Eterno, em toda a verdade presente. Nós desejaríamos neste vídeo partilhar com os irmãos aquilo que nós cremos em relação ao assunto do véu. Nesta primeira parte, nós desejaríamos tratar a questão de que se o princípio é local ou geral. Quando se procura rejeitar a questão da temática do preceito do véu, um dos pontos que se muito toca é em relação ao princípio ser local, cultural, contextual, não é? E não geral. Um outro é que o cabelo comprido já substitui verdadeiramente o véu. Bom, nós desejaríamos ser específicos nesse vídeo e tratar apenas ainda sobre a questão do princípio local ou geral. Desde já o exortamos a pegar sua Bíblia, a fazer anotações e que o Senhor nos possa guiar no nosso pequeno estudo. Bom, o texto que nós desejaríamos primeiro analisar é 1 Coríntios capítulo 11. Paulo escreve aos irmãos de Coríntios dizendo o seguinte, capítulo 11, versos 12. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Paulo exorta aqui, ou seja, Paulo louva aqui, antes de começar a abordar especificamente sobre a questão do véu, preceito do véu, Paulo aqui louva os irmãos porque eles lembram-se dele em todas as coisas e guardai as ordenanças como eu as entreguei a vós. Quais ordenanças? Quais ordenanças? Bom, ao lermos o capítulo 11 de Coríntios, nós vamos perceber que Paulo trata de duas ordenanças, não é? Primeiro é a ordenança do preceito do véu, a ordenança do véu, do uso do véu. Essa é uma ordenança. Mas nos versos 23, Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo, no versos 2, como nós vimos, ele vai louvar os irmãos porque eles se lembram das ordenanças, ordens. Outras traduções vem a palavra preceitos ou tradições. Essas não são tradições humanas, é a tradição apostólicas. 1 Tessalonicenses, as tradições dos apóstolos. Então, Paulo vai louvar os irmãos porque eles guardam as ordenanças como ele as entregou, não é? E no capítulo 11, conforme nós estamos aqui a provar pela Bíblia, Paulo vai tratar de duas ordenanças, o preceito do véu e o da Santa Ceia. É interessante que no verso 23 ele vai dizer que porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versos 2 diz, guardai as ordenanças como eu as entreguei a vós. E mais abaixo ele então vai começar a explicar as ordenanças do uso do véu. A questão seria, essa ordenança do uso do véu que Paulo entrega juntamente com a ordenança da ceia do Senhor, foi dada por quem? Foi Paulo que criou, inventou ou também recebeu do Senhor? Bom,
em 1 Coríntios, capítulo 14, no mesmo contexto, dentro do mesmo contexto, Paulo diz o seguinte. Este é 1 Coríntios, capítulo 14, versos 37. Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo foi bem claro. Se alguém pensa que é profeta, pensa que é espiritual, então reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E das coisas que Paulo escreveu, nós temos ali a ordenança do preceito do véu, nós temos ali a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento do Senhor. A ordenança do uso do véu também é um mandamento do Senhor. É um preceito que Paulo recebe do Senhor e comunica, não é? Entrega à igreja. Não foi algo criado por Paulo, tendo como base a cultura, não. Foi algo que ele recebe do Senhor e entrega à igreja. Mas a questão seria que este mandamento, este preceito, é um preceito local ou geral? É um preceito cultural? É um preceito temporal, restrito a Coríntios? Esse é um ponto. Bom, nós vamos prosseguir. Até aqui, nós estamos a ver que é uma ordenança do Senhor, é um mandamento do Senhor. Em Coríntios, em 1 Coríntios ainda, o capítulo é 4, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Vê que Paulo é ministro. Se ele é ministro, ele ministra, ele entrega o que recebe. Mas se ele é ministro de Cristo, então ele ministra as coisas de Cristo, as coisas do Evangelho. No verso 17, Paulo diz o seguinte, por esta causa, e vê que no verso 16 ele vai dizer, por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. No capítulo 11, Paulo começa dizendo, sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. E no capítulo 4, no verso 16, ele vai dizer basicamente o seguinte, por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo. Qual sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda a parte em cada igreja, Ou seja, Paulo ele envia Timóteo para justamente permitir que os coríntios seguissem, não é, os caminhos de Paulo em Cristo, que ele ensina em toda a parte, em cada igreja. Quais são estes caminhos de Paulo em Cristo? São basicamente, não é, as ordenanças, são basicamente os preceitos, são basicamente as tradições dos apóstolos que Paulo vai ensinar por toda a parte em cada igreja, Bom, é interessante que nós precisaríamos saber uma das razões pelas quais a carta de Coríntios foi dada. E a serva de Deus, ao comentar a epístola aos Coríntios,
ela diz o seguinte. Isso é Atos dos Apóstolos, o capítulo 29, página 166 e 169. Ela diz assim: falsos mestres estavam levando os membros a desprezar as instruções de Paulo. Quais instruções? Santa Ceia, o preceito do véu, era um dos problemas, o preceito do véu, as doutrinas e ordenanças do Evangelho haviam sido pervertidas, ordenanças do Evangelho. A Santa Ceia era uma ordenança do Evangelho, do conjunto de verdades. O uso do véu também era uma ordenança do Evangelho. Haviam sido pervertidas essas ordenanças. E Ellen White continua: com notável clareza, começou por responder às várias perguntas suscitadas pela Igreja, estabelecendo princípios gerais. Que, se fossem aceitos, os levariam ao mais alto plano espiritual. E aqui é um ponto interessante. Paulo era um apóstolo inspirado. As verdades que ensinou a outros, ele as havia recebido por revelação. É interessante que o apóstolo Paulo, ele entrega o que recebe, não é? Ele ensina o que havia recebido por revelação. A Santa Ceia, a Ceia do Senhor e o preceito do véu. Dizer que Paulo vai ensinar o preceito do véu, tendo como base a cultura de um determinado povo, é meramente rejeitar o testemunho do próprio Paulo, que ele dá nas Sagradas Escrituras, como refutar os argumentos da história. Mas nós vamos prosseguir. Em 1 Coríntios, ainda, o capítulo 1, Paulo, ao saudar a igreja, ele vai dizer o seguinte: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Coríntio, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. E Ellen White, ela faz um comentário interessante em relação a essa introdução apostólica da carta. Ela diz assim, o segundo texto lá embaixo na tela: as instruções desta epístola são dirigidas à Igreja de Deus em Corinto, com a recomendação de que fossem enviadas a todos os lugares onde houvesse grupo de santos que crescem em Jesus Cristo. A recomendação é que a carta fosse enviada a todos os lugares onde houvesse grupos de santos. Por quê? Porque Paulo, na carta, ele vai estabelecer princípios gerais. Falsos mestres estavam a deturpar, não é, as ordenanças do Evangelho, levando os membros a desprezar as instruções de Paulo, das quais o preceito do véu era basicamente uma. Então, tendo em conta estes textos que nós acabamos de ler, e se nós voltarmos para o 1 Coríntios, o texto de 1 Coríntios, ele, ao lermos fielmente o 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos perceber que não há nos textos, na própria explicação de Paulo, qualquer inclinação para nós pensarmos que Paulo passa este preceito aos irmãos, escreve este preceito aos irmãos
tendo como base a cultura, não há isso. Todos os motivos pelos quais Paulo passa e mostra a necessidade do uso do véu não está baseado, de acordo com a explicação de Paulo, nos textos que se seguem em 1 Coríntios capítulo 11. Podemos dar uma leitura completa do capítulo do versos 2 até os versos 16. Nós notaremos que não há nada no texto que force, não é, essa percepção de que Paulo só está a dar isso porque é cultural. Desde os versos 3, porque Paulo sempre estabelece razões claras em relação ao uso do véu. Não há aqui um texto que aparentemente nos faça crer que o texto ou a ordenança seja um preceito local, tendo como base a cultura de Coríntios. Não. E só para deixar isso claro, um dos pontos é o que Paulo diz no versos 10. Ele diz o seguinte: por esta causa, a mulher deve ter sobre a cabeça, sobre sua cabeça, ou seja, por esta causa, a mulher deve ter sobre sua cabeça, por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Outras versões vai dizer que a mulher deve ter um sinal de poderio, não é, sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Se você perguntar para Paulo por que a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poder, de poderio, a resposta está lá, versos 10, por causa dos anjos, por causa dos anjos. Em momento algum, em todo 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai apresentar uma razão cultural, uma razão local. Não há isso. Desde o ponto da criação, da natureza, da hierarquia que Paulo vai mostrar, em nenhum dos textos nós podemos sinceramente tentar extrair ali o argumento de que é cultural ou é local. E nós então percebemos que o que Paulo escreve são mandamentos do Senhor, não são mandamentos com base na cultura. Por quê? Ponto 1. Paulo, em 1 Coríntios, os versos, o capítulo 2 de 1 Coríntios, os versos 3, ou versos 2, ele vai dizer assim: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Coríntios, e ele vai dizer: eu me propus nada saber entre vós, nada ensinar, senão a Cristo e a este crucificado. Ou seja, o que Paulo se propôs a ensinar aos coríntios é meramente o Evangelho, as doutrinas do Evangelho, as ordenanças do Evangelho, tudo girando em torno do que Cristo falou, do que Cristo ensinou e do que Cristo é. E a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, bem como as ordenanças do preceito do véu, são unicamente, ordenanças do Evangelho, longe de qualquer coisa que tem que ver com cultura. Se for uma cultura, então é a cultura do Evangelho. Agora, no capítulo 7 de 1 Coríntios, há um ponto interessante, onde Paulo diz o seguinte: ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo aqui ele é bastante enfático, não é? Ele vai dizer o seguinte: vejam, em relação às virgens, porque os irmãos
fizeram várias perguntas para o apóstolo Paulo numa de suas cartas. Então Paulo está a responder aqui as questões. E ele vai dizer que em relação às virgens, eu não tenho o mandamento do Senhor. Porém, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 37, que nós acabamos de ler, ele vai dizer que se alguém pensa ser profeta ou espiritual, perceba, entenda e creia que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O preceito do véu é mandamento do Senhor. A ceia é mandamento do Senhor. Mas aqui, de forma específica, Paulo vai dizer assim, veja, em relação às virgens, eu não tenho o mandamento do Senhor, mas vou dar a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia da parte do Senhor para ser fiel. E ele vai dizer o seguinte: suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Vê que Paulo vai emitir a sua opinião, ele não tem mandamento específico do Senhor, ele vai emitir a sua opinião, tendo como base, por causa da situação ou da aflição presente. Vejam que aqui Paulo esclarece a razão da opinião, não é, do conselho que ele emitiu, com base na situação presente, com base na aflição presente. Paulo vai emitir uma opinião. Isso não acontece em relação ao uso do véu. Não tem ali uma situação presente, uma aflição presente, algum contexto, algo que faça com que Paulo emite essa declaração de que as mulheres devem usar o véu. Não há na Bíblia, não há mesmo na Bíblia, nos escritos de Paulo, textos que tentem forçar essa crença de que o princípio ali é local, o princípio ali não é geral. Pelo contrário, são ordenanças, mandamentos do Senhor, que Paulo ensina por toda parte, em cada igreja. Não só a palavra de Deus, especificamente em 1 Coríntios, vão confirmar que este princípio não é local, mas como a história. E vejamos. Esse primeiro texto que nós desejaríamos compartilhar com os irmãos é de Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, ele disse o seguinte: admoestamos as mulheres que não deixem esta disciplina do véu. Te rogo, sejas tu mãe, ou irmã, ou filha virgem, cobre a tua cabeça. Em toda a Grécia, e algumas das suas províncias bárbaras, a maioria das igrejas mantém as suas virgens cobertas. Na verdade, esta prática é seguida em vários lugares sob o céu africano. Tertuliano de Cartago, irmãos, ele já apresenta aqui um testemunho que vai demolir essa visão, essa posição de que o uso da cobertura era um assunto local. Não era um assunto local. Toda a Grécia, algumas de suas províncias bárbaras e até vários lugares debaixo do céu africano. Se você me perguntar, quem é esse Tertuliano de Cartago? O irmão não conhece Tertuliano de Cartago? Vê o que Ellen White disse. Ellen White, ela faz um comentário em relação à fase da igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Ela diz assim: nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. E ele vai continuar. Disse um cristão,
contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição. Disse um cristão que contendia com esses governadores pagãos que estavam a perseguir a igreja de Cristo. Esse cristão disse o seguinte: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. E ele continua: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Isso é Grande Conflito, página 42, Apologia de Tertuliano, parágrafo 50. Ele não é que vai citar aqui Tertuliano, foi um cristão africano, não é? E esse Tertuliano, conforme diz Ellen White, disse um cristão, é o mesmo que fez esta sublime declaração em relação à questão do véu. E ele deixa claro que não era nada local, não era local. Um outro cristão, também da época da igreja de Esmirna, antes do concílio de Niceia, vai dizer o seguinte: os primeiros cristãos praticavam exatamente o que 1 Coríntios 11 diz. Os homens oravam com as cabeças descobertas. As mulheres oravam com as cabeças cobertas. Vê o ponto. Ninguém contestava isso. Ninguém contestava isso. É local, é contextual, é cultural. Ninguém contestava isso. Independentemente de onde vivessem. Europa, Médio Oriente, Norte de África e Extremo Oriente. Todos os cristãos praticavam exatamente o que 1 Coríntios 11 diz. O preceito ou ordenança do véu dado ali era uma prática que ninguém contestava independentemente de onde vivesse. Seja Europa, Médio Oriente, Norte de África, Extremo Oriente. A carta de Paulo já dizia que fosse enviada para cada lugar onde houvesse crentes. Ele próprio disse em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, que eu ensino em toda parte, em cada igreja. Então, veja, tanto Paulo, os escritos de Paulo, como o testemunho destes primeiros cristãos da igreja, a fase da igreja de Esmirna, demulem essa posição de que o princípio era local, restrito a Coríntios por conta de uma situação que ali acontecia, as prostitutas andavam sem véu e tudo mais. É falácia. É falácia. Não se sustenta nem a Bíblia, nem a própria história em si sustenta. E só para você notar que esses tipos de argumento quer dizer, não são nem bíblicos, nem a história da igreja de Esmirna, nem na fase da reforma. Vamos ler aqui alguns textos, não é, da era pós-reforma, começando com Martinho Lutero, em relação a este preceito do véu. Ele diz o seguinte: Martinho Lutero afirma que as mulheres devem cobrir-se com um véu por causa dos anjos. Por causa dos anjos. É a mesma razão que o apóstolo Paulo apresenta, por causa dos anjos. Hugo Latimer, dos anos 1487 a 1555, ele afirma o seguinte: Paulo disse que uma mulher deve ter um poder na sua cabeça, ter um sinal e símbolo de poder por cobrir sua cabeça. Ele, então, expressa preocupação com o facto de que as mulheres cristãs dos seus dias estavam usando a cobertura sobre a cabeça como um item de moda, ao invés de um símbolo significativo descrito pela Escritura. Eu não vou estar aqui a citar as referências para não alongar muito o vídeo, que já está um pouco longo. A Confissão de Augsburgo, a afirmação doutrinal das igrejas luteranas, isso 1530. Diz o seguinte: Paulo ordena em 1 Coríntios 11:5 que as mulheres devem cobrir suas cabeças na congregação. É devido que as igrejas observem tais ordenanças. John Cotton foi um clérigo inglês
dos anos que estão ali. Ele disse: todos os membros da igreja devem se reunir. Os homens com suas cabeças descobertas, as mulheres cobertas. William Kelch, pastor britânico, os anos também estão ali. Ele afirma: os próprios apóstolos de Cristo ordenaram esta regra para todas as igrejas. As mulheres devem velar ou cobrir suas cabeças, sempre que elas aparecem na congregação. John Bunyan, escritor e pastor na Inglaterra, o homem que escreveu O Peregrino, os anos também estão ali. Por esta causa deve a mulher ter uma cobertura na sua cabeça, por causa dos anjos. Parece-me que, santas e amadas irmãs, vocês devem ficar contentes. John Bunyan. John Edward, que foi um pastor e autor teológico dos anos que também estão ali. Ele afirma: as igrejas cristãs hoje se conformam a este uso. No seu tempo, dos anos 1637 a 1716, os cristãos ainda observavam este princípio, o preceito do véu. Ele continua: aquilo que o Paulo entrega neste capítulo a respeito do comportamento das mulheres nas igrejas não era apenas para as mulheres daquele tempo. Ele já cai com um princípio ali local, mas é obrigatório até o dia de hoje. Então é universal e geral. Todas as mulheres cristãs estão comprometidas, em virtude do que o apóstolo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 11, de sempre estarem com suas cabeças cobertas no tempo de oração e outros exercícios religiosos. Mas alguém dirá: o argumento do apóstolo não terá valor agora. Se cobrir a cabeça não é um sinal de sujeição na nossa cultura. E respondo: as mulheres cristãs devem observar a injunção do apóstolo por razões além da questão da submissão, porque há outras razões que sempre terão valor. No que concerne a menção de Paulo aos anjos, no versos 10, esta razão é perpétua, por causa dos anjos. Não é por causa da cultura, não, contexto e tudo mais, por causa dos anjos. Charles Spurgeon, pregador batista, ele vai dizer: a razão pela qual nossas irmãs aparecem na igreja de Deus com suas cabeças cobertas é por causa dos anjos. O apóstolo diz que uma mulher deve ter uma cobertura na cabeça por causa dos anjos. Então, John Murray também afirma: como Paulo apela para a ordem da criação, é totalmente indefensável supor que o mandamento e o seu motivo tenham apenas relevância local ou temporal. A ordem da criação é universal e perpetuamente aplicável. Até aqui, você ainda tem John Calvino, você tem William Tyndale, você tem, desde o tempo do apóstolo Paulo, a igreja de Esmirna, desde lá até os dias da Reforma, todos estes criam na universalidade do preceito do véu. Estes argumentos que hoje tão amplamente são divulgados, de que é um princípio local, é um princípio cultural, não estava na boca destes irmãos, destes cristãos do primeiro século. Não existia isso. Isso é uma invenção até recente, que nós poderemos tratar depois. Agora, Alice Morse Hill, que foi uma historiadora e autora norte-americana, que viveu dos anos 1851 a 1911, em seu livro de 1903, intitulado 2 séculos de costume na América, ela afirma o seguinte, essa autora: uma coisa singular deve ser notada nesta história. Qual? Que todos os caprichos da moda
que com todos os caprichos da moda, a mulher nunca violou a lei bíblica que ordena cobrir sua cabeça. Nunca. Ela nunca foi aos cultos da igreja com a cabeça desnuda. 2 séculos de costume na América. Durante 2 séculos, a mulher nunca violou essa ordem de cobrir a sua cabeça. Ou seja, até os americanos, quando eles vão emigrar da Inglaterra para procurar uma terra onde poderiam adorar a Deus de acordo com os ditames de sua consciência, eles trouxeram este costume primitivo, não é? Do uso do preceito do véu. Eles criam neste preceito do véu, não criam que era algo cultural ou local, que havia sido passado por alto, porque já não estamos em Corinto e tudo mais. Durante 2 séculos, esse costume permaneceu quase que intacto. Agora, R.C. Sproul, que foi um teólogo e autor também, ele faz uma declaração interessante, e nós estamos a terminar o vídeo. Ele diz o seguinte: a igreja rejeitou esta prática nos últimos 30 ou 40 anos. Veio do tempo dos apóstolos, a igreja de Esmirna, e passou por todo o período da igreja, a igreja na América também, durante 2 séculos, observou esse princípio. Agora este teólogo, ele vai dizer o seguinte: a igreja rejeitou esta prática nos últimos 30 ou 40 anos. Veja, não por causa de uma nova revelação interpretativa, mas por causa da pressão do mundo. De maneira geral, até 50 anos atrás, todas as mulheres em todas as igrejas cobriam suas cabeças. O que aconteceu nos últimos 50 anos? Nós tivemos um movimento feminista. Um movimento feminista. Ele ainda diz no outro artigo: Deus nos diz que nossas esposas devem estar com as cabeças cobertas. Alegra-me também ousadamente sugerir que virtualmente todos os cristãos, desde o tempo da epístola de Paulo até cerca de meio século atrás, apontando para a sua época, concordam comigo neste assunto. E a história comprova isso. Não podes refutar. Ele continua: o que me incomoda é que a tradição da mulher que cobre sua cabeça na América não morreu até que nós vimos uma revolta cultural contra a autoridade do marido sobre a esposa. Movimento feminista. Um outro teólogo, quase que aproximadamente da mesma época que este outro, ele vai dizer o seguinte: Jeremiah Gardiner, ele afirma o seguinte: na América do Norte, a cobertura feminina foi aplicada em praticamente todas as igrejas até ao início do século XX. Esta data é interessante porque coincide com a primeira onda do feminismo. Embora a prática continuasse na maioria das igrejas, desse tempo adiante era um símbolo em declínio. Então, nos anos 60 e 70, o número de mulheres que a praticavam caiu rapidamente. Mais uma vez, isso coincidiu com outro movimento do feminismo. Bom, se você for estudar a história, você vai perceber que esse preceito do véu não é local. E os que ensinam isso ou desconhecem a história ou são hipócritas, no sentido de inventarem mesmo, dissimularem mesmo. Percebe? Nem a epístola de Paulo, nem os registros históricos
nos permitem crer que o preceito do véu, a ordenança do véu, o mandamento do véu é um preceito local. É um preceito meramente contextual ou cultural, ou que Paulo tenha se baseado na cultura de Coríntios para dar um preceito, mas o fundamento que ele apresenta para que o preceito seja cumprido nem é cultural, nem é local, nem é contextual. Antes, porém, é criacionista, vem da hierarquia e vem da angelologia. Nada com cultura, nada com localidade. É universal, é geral, é abrangente. E você vai perceber que, praticamente desde o tempo do apóstolo Paulo até todo o período da reforma, não é? Este princípio foi sendo observado. Mas ele começou a cair em declínio no início do século XX. Tanto é que, na América do Norte, algumas mulheres já não usavam o véu bíblico. Ele começou a cair em declínio, começaram a usar agora tocas, começavam a usar chapéus, que alguns ainda tinham como cobertura, mas o véu bíblico é algo que já estava a cair em declínio no início do século XX. A prática continuava meramente em algumas igrejas, alguns usavam tocas, usavam coberturas, mas não coberturas, vamos dizer, primitivas, do princípio primitivo, mas usavam chapéus, usavam tocas, e assim o princípio foi caindo, não é? Então, fica aqui, se desejares as citações que nós fomos partilhando, é só pedir que nós estaremos partilhando essas citações e esperemos que o Senhor abençoe, o Senhor possa abrir os olhos para que possamos compreender o preceito do véu. Então, até a segunda parte do nosso estudo em relação ao preceito do véu, não é? Graça e paz.